Ah, nosso convidado já está chegando. Opa, nosso convidado já chegou. Só vou colocar o Olá, nome aqui da nossa live fixado para as pessoas poderem ver. Deixa eu ver aqui. Quem mais entrou? Eric, seja bem-vindo, Eric. Seja muito bem-vindo. Ok. Pedro, tá me ouvindo? olá, tudo bem? Boa noite, estou sim. E você me ouve? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Estou bem, muito bem. Ah, então tá joia. Só vou fixar o nome da nossa live aqui para o pessoal entrar e saber sobre o que nós estamos falando. Porque muita gente Perfeito. entra e não sabe ainda sobre o assunto. Então eu vou fixar aqui rapidinho. Gente, hoje nós vamos ter uma live muito especial. Espero que vocês gostem bastante. Deixa eu colocar só o nome fixado aqui, rapidinho. Ozempic versus. Opa, Mounjaro. Um minuto, gente. Tudo porque eu tô sem óculos, eu não quero botar para não estragar a luz daqui, ó. Ai, ai. Milagre estético ou risco à saúde? Milagre estético ou risco à saúde? É bom que vai ficar aí até para vocês, né? Para vocês dar a opinião de vocês. O que que vocês acham sobre isso? Deixa eu fixar ele aqui. Pronto. Oi, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo direitinho? O Pedro está me ouvindo? Convidados estão me ouvindo? Eric, seja bem-vindo. Cesário, seja bem-vindo. Não sei se vocês estão me ouvindo. Deixa eu assinar aqui para vocês. Pedro, tá me ouvindo? Você congelou para mim. Congelou. Bora, gente. Bora entrar aí pra gente conversar. Acho que caiu a internet dele. É, ele tá dizendo que tá aqui, mas eu não tô vendo. Não tô vendo ele. Tenta sair e entrar de novo, Pedro, que eu acho que vai dar certo. Oi, Cecília, seja bem-vinda. Rayane, seja bem-vinda. Ah, Line, Flávia, sejam todos muito bem-vindos. Ó, Flávia também é pugliese, o professor e nutricionista. Pedro também é pugliese. Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante aqui.
que é sobre a Ozempic e a Mounjaro. Oi, Cecília, seja bem-vinda. O nosso convidado está aqui tentando conectar, ele já está chegando, tá, gente? Fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Ver se eu consigo convidar ele. Acho que agora vai. Acho que agora eu consegui te convidar. Agora eu acho que deu certo. Eu consegui te fazer. Agora sim. Bora lá então, gente, começar a nossa live, né? A nossa live hoje vai falar sobre Ozempic, tá? E versus Mounjaro, que é a febre que tá aqui nos Estados Unidos. Eu acho que agora tá no Brasil também, né? Só que aqui agora tá liberada pelas clínicas de estética. Aí depois eu vou até falar um pouquinho assim, quanto que o pessoal tá cobrando por aqui, dosagem, porque agora eles não estão mais trabalhando com a caneta inteira, né? Agora eles estão trabalhando com dosagens. Aí eu vou. Também estou curiosa para saber como está funcionando no Brasil. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho, né, do nosso convidado aqui, gente. Deixa eu falar do currículo desse homem aqui, porque cá para nós. É de tirar o chapéu. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, deixa eu apresentar o Pedro. Só um minutinho. Deixa eu pegar o currículo dele aqui. Vamos lá. Esse nosso convidado é nutricionista, tá? Atende em Franca, também atende online. Hoje está com o público 40 a mais, né, Pedro? Mas você atende Isso. qualquer pessoa ou só tá no 40 a mais hoje? O foco principal é esse público, né, das mulheres na menopausa, idosos. Mas como eu gosto bastante, estudei bastante sobre, né, nutrição esportiva, atividade física e saúde, eu não deixo de atender aquelas pessoas que buscam, né, objetivos de ganho de massa muscular, desempenho esportivo. Então, também é um público-alvo de atendimento do consultório. Então, além do público 40 a mais, que é o foco principal, não deixe de atender essas pessoas mais jovens, né, que também buscam questão de desempenho esportivo e saúde no geral, né? Muito interessante, que o nosso público aqui gosta bastante dessa parte esportiva, né? Olha, gente, o Pedro, ele é doutor pela USP, né, Universidade do Porto, desculpa, professor, mestre e graduado pela USP com formação em nutrição e educação física, tá? Então, esse homem aí é estudado, tá? Ele é professor universitário também, eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, e tem autor de mais de 110, né, artigos científicos. Me corrija se eu estiver errado, porque agora já deve ter mais, né? Esse daqui é o que eu estou lendo do seu currículo, mas agora deve ter bem mais. E prêmio de melhor aluno e TCC nos estágios de nutrição clínica e nas unidades de alimentação. Então, vocês sabem aí que vocês estão muito bem assistidos aqui hoje. Então, Pedro, eu já te apresentei aí e gostaria que você introduzisse o assunto aí pra gente hoje, falar um pouquinho sobre a Ozempic, como é que tá aí no Brasil, mas a Mounjaro, aqui tá uma febre, mas aqui não tá uma febre, mas aqui tá liberado, né, nas clínicas, até onde eu sei é a Mounjaro. Fala um pouquinho pra gente. Bom, começar a falar aí dessas duas drogas, né, que começaram a ser testadas, começaram os primeiros estudos ali por volta de 2012, 2015. Então a gente fala, né, de dois princípios ativos que é a semaglutida e a nossa, eu sempre, olha, esse nome tá difícil guardar, mas é tirzepatida, né? O nome científico do Monjaro, tá? E a semaglutida, o nome científico da Ozempic. Então, elas foram descobertas em meados ali de 2012, 2015. A aprovação delas, né, para o uso para a questão da diabetes e para a questão da obesidade, respectivamente, 2017 e 2021. Uhum. O Monjaro é um pouco mais recente, né? Ele foi aprovado em 2022 para diabetes e em 2023 para obesidade. Foram duas drogas inicialmente propostas para o tratamento da diabetes. Uhum. Mas, né, como um efeito conjunto, eles perceberam que elas tinham muito potencial
para redução do peso corporal, elas também foram aprovadas, inclusive, né, todas essas aprovações que eu citei pelo FDA, né, que é um dos órgãos mais importantes federais dos Estados Unidos na aprovação de suplementos e drogas, para essas duas condições. E atrás disso, né, nós tivemos a aprovação também da Anvisa, inclusive nesse ano, o Monjaro foi aprovado para o tratamento da obesidade. Então, são Ah, drogas ali que têm esse respaldo. Aqui no Brasil, a gente só consegue utilizá-las com pedido médico. Então, não adianta você querer ir no balcão da farmácia e comprá-las, né? Não tem como. Tem que ter o pedido médico, tem que ter a justificativa médica para esse tratamento. Bom, o que você falou nos Estados Unidos não tem mais essa necessidade, então, do pedido médico, é isso. não, não pode chegar e já aplicar. A clínica de estética tem que fazer um pedido de exame, ver se está tudo certo, e aí sim pode fazer o uso. Certo, mas quem assina, né, essa prescrição pode ser o farmacêutico mesmo da clínica. Eu acredito que sim. Uhum. Não, Eu porque aqui acredito. no Brasil é só mesmo com pedido médico. Mas agora não precisa mais ir até o nutricionista. Na verdade, esse é um assunto meio polêmico ainda, né? Porque a galera descobriu que serve para o emagrecimento, que favorece no emagrecimento, e começou a usar geral aqui, geral, geral, entendeu? E aí agora parece que a Mondiaro ela tá liberada aqui nas clínicas de estética. Mas agora eles Perfeito. estão vendendo por dose, não por caneta. Aham. Bom, Então, são duas drogas, né? Você pediu para introduzir um pouco do assunto. Elas uhum, são usadas, né, de forma crescente, ou seja, as dosagens elas começam mais baixas. Então, por exemplo, né, a Ozempic, a gente tem uma dosagem ali de 0,25 miligramas e a cada mês, né, a gente vai subindo essa dosagem até chegar 1,5, 2 miligramas, que é a dose máxima ali para o Ozempic. Isso é feito, né, esse aumento da dose é feito mensalmente. uhum, E a gente tem as aplicações semanais, então é escolhido ali um dia na semana para ter essa aplicação. Toda semana tem. Essa aplicação pode ser ali ao redor do abdômen, no glúteo, na coxa, no glúteo não, no braço e na coxa, né, e uhum. ao redor do abdômen. O Monjaro é a mesma forma, né, de se usar, só que as doses são um pouquinho mais altas. Começa com 2,5 miligramas e no mesmo esquema, né, as doses vão subindo de 2,5 miligramas a cada mês e a gente pode finalizar esse tratamento com 15 miligramas do Monjaro. Bom, os estudos, né, têm mostrado que o Monjaro ele tem uma efetividade maior na redução do peso corporal, né? Os estudos eles mostram que os resultados máximos são alcançados em torno ali de 1 ano e meio, que a gente precisa, né, para ter essa redução máxima desse peso. E essa redução de peso vai variar, né, para o Ozempic primeiro, entre 10 a 15% do peso inicial. Então, só para exemplificar e deixar mais claro, uma pessoa de 100 quilos vai perder ali por volta de 15 quilos após esse 1 ano e meio de tratamento, tá? É Ah, o um ano e tempo. meio? Isso, para Uau, ter é toda longo, né? essa perda máxima, né? Claro que essa perda ela é gradual também. Uhum, Então, ali nos primeiros 2, 3 meses de uso, essa perda vai variar entre 6 e 8% do peso corporal. E entendi. aí, conforme a pessoa vai usando, né, prolongando esse uso, essa perda de peso continua a acontecer. Bom, Certo. falamos então da perda, né, do Ozempic, que é entre 10 e 15%, mas o Monjaro, ele tem o dobro de efetividade nesse desfecho de perda de peso, tá? Vai variar entre 15 a 25%. Então, na média, né, é o dobro do Ozempic. Mas, né, a efetividade dessas drogas para o tratamento da diabetes, que é o que elas foram, né, propostas inicialmente,
ambas vão ter muito boa efetividade. Inclusive, para pessoas, né, que não têm excesso de peso, a Ozempic é até um pouquinho melhor nesse desfecho da diabetes, né, de melhorar os parâmetros de glicemia, de melhorar a hemoglobina glicada, os níveis de insulina. Então, ela é um pouquinho até melhor, né, sem tantos efeitos colaterais igual o Mounjaro. Uhum. E só para já citar, né, dos efeitos colaterais, ambas podem ter esses efeitos. Eles vão, né, desde ali de um desconforto gástrico, de uma dor de barriga mesmo, constipação, que é o intestino preso, refluxo, até diarreia, né, desconforto mais grave do intestino, do estômago. É, E esses efeitos, eles tendem a diminuir conforme o tempo de uso vai passando, né, das drogas. Quanto mais você tem de tempo de uso, maior a probabilidade desses sintomas reduzirem, tá? Então, é isso, assim, que a gente pode falar é isso, né, dos efeitos colaterais. desculpa, o professor. Tô bem escolhendo um filtro aqui, né, gente? Porque sem filtro não dá. Mas, Tranquilo. oh, apaguei a luz sem querer. Mas, enfim, vamos lá. Eu tô vendo, assim, que o pessoal agora tá liberado, né? Mas antes de estar liberado, o pessoal tava usando sem passar por consulta médica, sem saber se tinha algum problema de saúde. E aí eu fui pesquisar com essas pessoas que usaram quais foram os sintomas. Uma pessoa me relatou sobre a Ozempic, né? Uma pessoa falou sobre as duas. Uma mulher me falou sobre as duas e um homem falou sobre só uma. Ela falou que a Ozempic ela passou muito mal, né? E a Monjaro ela não sentia nada, a não ser a falta de apetite, que sentia bastante falta de apetite, que ela tinha que obrigar a comer e a beber água também, né? E já o rapaz já falou que passou muito mal com a Ozempic. Principalmente quando ele tentava ingerir alguma coisa, por exemplo, que errasse um pouquinho na dosagem de gordura. Vai temperar uma salada, bota um pouquinho a mais de óleo e toda vez que comia farinha branca. Será que isso tem alguma coisa a ver? Ele falou que passava mal demais, demais, demais. Isso, então, vamos falar do básico, né? Assim, eu comecei falando ali das doses, né? Do tempo de uso, dos resultados, mas não falei da base ali, que é o mecanismo fisiológico de ação, né? Dessas duas drogas. Elas nada mais são de que análogos hormonais do nosso próprio corpo. Então, são como hormônios que a gente injeta no nosso corpo e eles vão ter a ação muito semelhante a esses hormônios, que são dois. Né? Uhum, Começando pelo Ozempic, ele é um análogo, né, ao GLP-1, que é um hormônio, né, é um peptídeo análogo ao glucagon. Ele tem esse nome estranho, mas só a forma dele, né, bioquímica, é parecido com o glucagon. Porque o efeito dele é completamente contrário, né? O glucagon. O glucagon é aquele hormônio produzido pelo pâncreas que vai aumentar, né? Vai jogar mais açúcar na nossa corrente sanguínea, aquele açúcar estocado no fígado. O certo. GLP-1 não, tá? Esse análogo ao glucagon, ele vai fazer outro papel completamente diferente. Então, esse hormônio, ele é produzido lá na porção terminal do nosso íleo, né? No intestino delgado, a gente tem o duodeno, o jejúnio e o íleo, que é a porção final do intestino delgado. Então, lá no ilho e no cólon, né, que já seria o intestino grosso, quando a gente come qualquer refeição que seja mais rica em proteína, em gordura, em açúcar, em carboidrato, o nosso corpo, quando recebe esses nutrientes lá nessa porção final do intestino, que o intestino ele aumenta de volume, a gente tem um estímulo para a liberação desse hormônio, desse GLP-1. E quando a gente injeta, né, esse hormônio ali no abdômen, com essas canetinhas, com essas seringas, Uhum. é como se a gente estivesse simulando a ingesta de um alimento, né, a Ah, ingesta de nutrientes, interessante. mas na verdade não está tendo ingesta, Exato. né?
Então é como se a gente sinalizasse o nosso corpo, olha, já comi, né? Pode sinalizar aí, por favor, a saciedade que eu já comi. Por isso que quando as pessoas usam, né, esses análogos ao GLP-1, elas têm tanta redução da fome, né? Esses hormônios, eles vão ser produzidos ali no intestino, mas como todo hormônio, eles vão para a corrente sanguínea e a ação hormonal, ela é geral, né? Ela age sobre todo o corpo. Mas, né, esse análogo do GLP-1, ele vai agir principalmente no hipotálamo, que é onde a gente tem, né, o controle da fome e da saciedade. E esse GLP-1 vai promover um sinal de saciedade. Além disso, esse GLP-1 ele vai ajudar a sensibilizar o hipotálamo à leptina, que é um outro hormônio produzido lá no tecido adiposo, em resposta à ingesta também de alimentos. Então, nós temos, né, uma maior recepção de informações de saciedade quando a gente usa o GLP-1, né, que é esse análogo que é o Ozempic, tá? Entendi. Então, só resumindo, a gente come, né, os alimentos, esses nutrientes chegam no intestino e a gente libera o GLP-1. Nada mais é do que a gente injetar, né, na forma de solução, esse análogo ao GLP-1. E esse emagrecimento é muito rápido, né? Eu me lembro que em um mês essa pessoa perdeu 9 quilos. Aí eu perguntei o que ela estava fazendo para emagrecer tão rápido. E tinha falado que estava tomando a Ozempic. Aí perguntei como funciona, entendeu? Eu sou muito medrosa, assim, tudo que vai atrapalhar a minha academia, eu não tenho coragem de arriscar, entendeu? Mas aí eu fiquei curiosa para saber como funcionava. Ó, nós temos uma pergunta interessante aqui da Priscila. Como deve ser feito o desmame da droga de forma correta? Tenho visto muitos relatos de colaterais por conta do desmame feito de forma errada. Então tem isso também, ô Pedro? Tem que ir reduzindo a dose, não pode aplicar, por exemplo, quem compra aí uma caneta inteira, aplica a caneta e depois para, aí volta aquele efeito sanfona de novo? É isso que eu Bom, é, entendi. é isso, né? Antes de falar até de como é feito o desmame, ninguém melhor que o médico endocrinologista, né? Para falar a melhor estratégia sobre isso. Mas muito antes de pensar no desmame e muito antes de pensar no uso, né, do análogo ao GLP-1, a gente deve pensar na mudança do estilo de vida, né? Do estilo de exercício, de alimentação, desculpa, de hábitos de sono. Tem estudos, né, já mostrando de 3 anos de acompanhamento das pessoas que usaram tanto o Monjaro como o Ozempic. E eles mostram, né, que depois de um ano da parada do uso, mesmo fazendo esse desmame, né, que a gente fala diminuindo essa dosagem aos poucos, 70% do peso perdido é recuperado, tá? Independente se a pessoa manteve bons hábitos, né, de saúde ou não. Então, assim, principalmente aquelas pessoas, né, que não têm um bom hábito de exercício físico, de cuidar da alimentação, de promover um déficit calórico, principalmente para essas pessoas, o reganho de peso é certo, tá? Para diminuir essa probabilidade, desde o início, né, essas pessoas devem já mudar o seu estilo de vida, já adaptar um novo padrão, né, de alimentação, de déficit de calorias. Não adianta, né? Você tá ali colocando um estímulo local no intestino, um hormônio, né? Tá sinalizando, tá usando um hormônio que vai sinalizar a saciedade. Parou de usar esse estímulo, a fome vai voltar, o apetite vai voltar, e se você não se controlar na ingesta, não tem como, tem o reganho de peso, E né? será que Você tá a fome volta ao normal do jeito que era? Então, ela não reeducou o estômago, né? Ela resolveu um problema momentâneo. momentâneo. Isso que é o efeito mais grave, né? Que a gente tem o uso sem a mudança do estilo de vida. Eu já tive, né, pacientes que usaram o Ozempic, acompanharam comigo certinho. Já tive pacientes que usaram e mais faltavam das consultas que vinham, né?
E o desfecho entre esses dois grupos, né, de pacientes é muito claro, né? Sempre os que têm o bom hábito conseguem manter grande parte daquela perda de peso. Muitas vezes tem uma recuperação, tem, mas algo em torno de 10, né, de 15% só daquilo que perderam. Agora, os que não controlam é por volta disso mesmo que os estudos mostram. 70% do peso perdido volta. Eu me Tá? lembro que no Brasil houve um tempo atrás, usavam muito subtramina. E aí quando Sibutramina. começaram a falar sobre os efeitos da Ozempic, da Mounjaro, principalmente a Ozempic, lembra muito a subtramina, que tira a fome toda, dá muita náusea, né, enjoo, vontade de vomitar, não tem Vômitos vontade de e comer. E aí sensação de depois mal-estar. E aí depois, quando volta a comer, come tudo de novo. Eu falei, já só substituir o nome, mas não porque um é para pré-diabéticos, né? E a Aham. sibutramina, na verdade, eu não sei para que ela funcionava, né? Mas eu me lembro que no Brasil, uma época, foi febre também, né? E Aí tem tem. sempre, né? Para o estímulo dessas drogas, tem o reganho de peso, né? Não adianta. É. E só para complementar a questão da ação local ali, né? Por que que o Monjaro ele acaba sendo mais efetivo do que, né, só a Ozempic para essa perda de peso? Então, o Monjaro, além dele agir nesse eixo do GLP-1, ele também age em outro eixo que a gente chama de GIP, que é GIP, que Uhum. do inglês, né, essa sigla é do inglês, mas traduzindo, ele é um polipeptídeo insulinotrópico dependente da insulina. Então, também é um outro hormônio liberado ali, agora mais no eixo do início ali do nosso intestino delgado, que é do duodeno e do jejum. Uhum. Então, ele é até liberado antecipadamente ao GLP-1. E quando a gente usa, né, o Monjaro, ele é um análogo tanto do GIP como do GLP-1. E a ação, né, do Monjaro é muito semelhante também ao GLP-1, os efeitos são os mesmos, mas claro, com um pouco mais de ênfase, né, nessa redução do apetite, nessa parada, né, de funcionamento ali do processamento do estômago, então os alimentos vão ficar um tempo maior sobre o estômago. Eles vão agir, né, mais tempo nesse trato gastrointestinal, deixando toda essa digestão mais lenta. E também esse GIP vai agir ainda mais também no aumento da produção da leptina no tecido adiposo. Então, além de deixar, né, lá no hipotálamo mais sensível a esse hormônio da saciedade, que é a leptina, esse GIP também vai estimular a produção da leptina no tecido adiposo. Então, a gente vai ter um mecanismo duplo, por isso que ele vai ter um efeito maior sobre o nossa perda de peso, sobre as respostas ali do trato gastrointestinal. Até por isso, né, o Monjaro geralmente tem mais efeitos colaterais do que a Ozempic, né, nesses termos de náusea, de vômito, de sensação de empachamento mesmo, né, daquele alimento não descer das porções aqui superiores, né, do trato gastrointestinal. Então, Entendi. geralmente, né, se a pessoa já tem um refluxo, tem, né, gastroparesia, que é aquela digestão muito lenta, sente que o alimento fica parado ali várias horas, no esôfago, no estômago, é recomendado começar pela Ozempic, não pelo Monjaro. Claro que essa Interessante, pessoa, né? né, pode também depois trocar a droga, né, usar uma depois a outra, mas a gente precisa de ter ali pelo menos 2 semanas, que a gente chama de período de washout, né, que é esse período de troca, né, de descanso ali para o organismo, para começar o outro tratamento. Entendi. Tá? A Priscila comentou aqui que a filha dela começou a aplicar a Ozempic e não conseguiu nem terminar uma caneta de tanto que passou mal. Tem pessoas muito mais sensíveis, né, que nem com o uso desses análogos, com a própria ingesta, né, de alimentos, já tem muitos sintomas, né, de empachamento,
de desconforto gástrico. Então, para essas pessoas é um pouco mais contraindicado do que para aquelas pessoas que não têm sintoma nenhum, né? Bom, não sei se você ia falar, Thay, sobre os efeitos raros, né, que essas drogas podem Sim. trazer. Eu tenho umas perguntinhas aqui Uhum. que o pessoal andou perguntando, mas antes tem uma aqui da Sara, que ela está dizendo: Oi, Sara, boa noite, seja bem-vinda. Ela perguntou: quem tem problema de tireoide pode tomar? É uma boa pergunta, né, professor? Porque é um hormônio, né? Essa pergunta é muito válida, porque uma das principais contraindicações para o uso do Monjaro ou do Ozempic são pessoas que têm problemas na tireoide. Principalmente aquelas pessoas, né, mais propensas a terem tumores ali nessa região, tumores nas glândulas adrenais, pessoas que estão gestantes. Então, todos esses casos a gente não recomenda utilizar. Pessoas que têm diabetes e que já têm retinopatia diabética, que é aquele problema ocular, né, que pode ser responsável pela perda da visão, não que a Ozempic e o Monjaro vão prejudicar ela, né, a droga prejudicar, agravar a retinopatia diabética, mas os efeitos que ela traz que é essa redução, né, abrupta ali da glicemia, essa melhora, né, da glicemia, isso pode piorar o quadro da retinopatia diabética. Não que o princípio ativo vai piorar diretamente esse problema de visão, mas essa modificação da fisiologia do corpo humano pode aumentar bastante esse risco. Por mais, né, que esses desfechos, como a retinopatia diabética, pancreatite aguda, que é um outro caso que a gente contraindica, pessoas que têm um histórico, né, de pancreatite, problemas da tireoide, por mais que seja menos de 1% dos casos, não é legal usar quando você tem qualquer um desses eventos, ou você ou na sua família, né? Tenha casos ali de problemas nas glândulas adrenais, ou que teve pancreatite, ou os próprios problemas oculares ali derivados, né? Da diabetes. E jamais, né? Quando tiver gestante. Então, muito contraindicado. Entendi. E, por exemplo, antigamente, não vou falar antigamente porque eu não sou dessa área, eu não entendo, mas eu já ouvi falar sobre a Ozempic. Para mim, a Monjaro é nova, né? De ouvir falar, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Como eu já estou aqui há 7 anos, tem muita coisa que para mim é novo. Talvez quem mora no Brasil e você que é nutricionista, claro que você já ouviu falar muito mais tempo. Mas por que surgiu agora Monjaro e Ozempic? Isso tem a ver com o peso da pessoa? Não sei. Começa por estar mais não obeso, porque isso não era para obesidade, não era para tratar a obesidade, né? Era para outra coisa. E como que eles descobriram que isso seria bom para a obesidade, ou não bom, mas ajudaria, né, no emagrecimento? Bom, então os estudos iniciais realmente, né, era para o tratamento da diabetes tipo 2. E aí, né, além de promover essa redução do apetite, como essas drogas fazem, né, diminui muito a vontade ali de ingesta alimentar, elas também têm uma ação muito acentuada sobre a síntese, né, sobre a produção da insulina. E aí, né, esse aumento da produção da insulina faz com que a gente tire aquele excesso de açúcar do sangue. Além disso, né, de tirar esse excesso de açúcar do sangue, essas drogas elas também ressensibilizam as células musculares à ação da insulina. E tudo isso vai favorecer o emagrecimento, né? Primeiro, a pessoa passa a comer menos, Exato. passa a ter menos vontade de comer, Ela zera a fome, ela zera. fica muito sem vontade de comer. Como ela E aplica, né, a droga, ela tem dizem, uma meia-vida longa, né, de até uma semana. Então, esse hormônio ele fica agindo por uma semana, desestimulando, né, esse apetite e ainda melhorando o controle da glicemia. Mas a gente fala, mas está aumentando a síntese da insulina. Não é para essa pessoa ganhar peso, né, engordar? Só que ao mesmo tempo, ela está diminuindo muito o quanto de açúcar chega na corrente sanguínea. E o que chega, né, a insulina ainda diminui do sangue.
Então, essa pessoa come cada vez menos e tem cada vez menos açúcar no sangue. Então, tudo isso favorece um emagrecimento muito notável, né? Então, a partir desses efeitos, né, que eles foram testando, pesquisando, eles também viram que tinha muita efetividade para esse desfecho da obesidade e o FDA, né, e a Anvisa aprovaram esses medicamentos para o tratamento da obesidade. Entendi. Ou para a obesidade, né, que é o IMC acima de 30, ou sobrepeso com presença ali de doenças crônicas, né, de hipertensão, diabetes, todos quadros de infarto, né, doenças cardiovasculares. Então, essas pessoas também podem ter indicação de uso. Então, assim, se isso tem a ver com o açúcar no sangue, e como você explicou tudo na corrente sanguínea, então, se a gente tirar o açúcar da vida, tá meio caminho andado? A Não gente vai, tirar o por exemplo, açúcar. quem tem problema com obesidade, né? Não vou falar uma pessoa de peso normal, mas quem tem problema com obesidade. Porque eu já reparei assim, toda vez que eu consumo demais açúcar, eu sou a louca do açúcar, né? Aí um tempo eu paro, aí quando eu tenho uma recaída eu caio de novo. Até falei com uma amiga que tá aqui na live, que eu falei, nem eu acredito mais nesse papinho meu de cortar o açúcar. Eu não tomo café com açúcar, mas eu não posso ter um docinho dentro de casa. E eu já reparei que quando eu diminuo o açúcar, eu emagreci 7 quilos de dezembro até agora, cortando o açúcar. Cortei o açúcar, diminuí a gordura, farinha branca, mas parece que o açúcar desinflamou. Dá muita celulite nos meus braços, minhas pernas, quando eu estou num consumo muito grande de açúcar. E eu já reparei que quando eu diminuo esse açúcar, paro de consumir esse açúcar industrializado, eu desincho. Isso para uma pessoa que. Mas claro que eu treino. Mas para uma pessoa que está no processo de emagrecimento, né, saindo da obesidade, isso resolve ou já não tem mais solução. Assim, ele tem que passar por outros procedimentos, porque ele já chegou ao nível de que ele precisa de outro tipo de ajuda. Olha, assim, se a gente pegar na raiz, né, assim, e falar, olha, eu tenho pré-diabetes, né, a minha hemoglobina glicada tá ali 5,8, 6, eu tenho pré-diabetes, ainda não tenho diabetes tipo 2. Essa pessoa, né, se ela for determinada, se ela quiser seguir o planejamento alimentar, fazer atividade física mais que 300 minutos na semana, Uhum. fazer um déficit calórico de 500 calorias pela alimentação, melhorar, né, reduzir, não precisa cortar totalmente, mas reduzir a ingesta do açúcar, ela vai conseguir comprovadamente, né, já tem estudos de longo prazo mostrando que essa pessoa vai sair dessa condição de pré-diabetes. Eu mesmo tive vários pacientes que nunca usaram Ozempic, nem Monjaro, nem nada disso, e conseguiram sair do estado de pré-diabetes, né? Retornar à glicemia normal, retornar a níveis de insulina aceitáveis e tudo, tá? Qual que é a minha visão sobre isso? Nessas drogas são fantásticas, né? Elas vão diminuir ali 2, 3% da hemoglobina glicada. Isso é muito difícil de acontecer só usando medicamento oral, né? Glifage, metformina, vai reduzir 1% no máximo. Então, se a pessoa fez de tudo, se ela seguiu certinho o planejamento alimentar, fez exercício físico, mais de 300 minutos na semana, e mesmo assim não consegue mais avançar, né, no desfecho da obesidade, da diabetes em si, essas drogas são muito boas, né? Vão aumentar a sobrevida dessa pessoa, vão diminuir o risco, né, de infarto agudo do miocárdio, de doenças cardiovasculares, de AVC, de hipertensão, de tudo isso, né? Porque elas vão ajudar realmente essas pessoas que não conseguem, só pela mudança do estilo de vida, a atingir, né, exames, metabolismo aceitável, elas vão ajudar, não tem como, né? Mas eu acho que antes, né, antes de partir para o uso dessas drogas, é válido as pessoas tentarem a mudança do estilo de vida. Né? Sim. Porque, como a gente viu, não adianta. Você vai usar o Ozempic, vai usar Monjaro,
vai melhorar o perfil glicêmico, vai melhorar a saúde como um todo, mas se parar de usar, vai ter reganho de peso, vai ter reganho da piora, né, do metabolismo. Então não adianta, tem que partir para o uso do medicamento, mas também partir para mudança do estilo de vida, né? Exato. Não adianta. Exatamente, senão vira refém, né? Tem muita gente que tá refém, que agora eles pensam assim, ah, eu vou aplicar, eu emagreço, aí eu vou pro casamento, eu vou pra não sei aonde, depois eu volto a comer, aí eu preciso de emagrecimento rápido, eu volto a aplicar de novo, e parece que isso vai virando um ciclo vicioso, né? É igual, como eu falei agora, da subtramina, funcionava dessa forma também. A Iana tá falando aqui, ó, minha mãe é a prova viva, alimentação e atividade física. É verdade. Tem que começar mudando a alimentação, né? Cortar alguma coisa, passar pelo nutricionista também, não é tirar tudo assim de forma drástica, né? Porque eu falo, você tira tudo de forma drástica, você não consegue ficar em pé dentro da academia, não adianta nada. Eu já fui muito louca de fazer sabe, esses desafios muito radical, que corta tudo. Ah, tira todo o açúcar, tira todo. Eu já fiz isso. Uma vez eu fiz um que foi só podia comer folhas verdes, ovo, mas tinha limite, tipo 3 ovos por dia só, e folhas verdes, e eram 3 coisas só que podia comer, e água, só. Aí o desafio era perder 5 quilos na semana. No terceiro dia eu não conseguia ficar em pé, tremendo, não conseguia ir para academia. Então o que que adiantou, né? Ah, era tirar farinha? Acho que era isso. Só podia comer ovo, folha e água e outra coisa que eu já nem me lembro o que que era. E aí eu fui resolver um problema da vida e causei outro. Não conseguia ficar em pé para ir treinar, entendeu? Então eu falo, gente, mexeu com a minha academia? Não, tô fora. São recomendações assim, dietas, né, muito gerais, né, generalizadas, para o Exato. caso de uma pessoa que é extremamente ativa, né? Então, não vai servir, não adianta, né? A Ana E perguntou assim, se o desafio era para morrer. Era um grupo de mulheres, e aí você já viu, grupo de mulheres, quem perde peso mais rápido em uma semana. Então só podia comer isso. Gente, pensa que no terceiro dia meu marido ficou desesperado. Sai desse negócio. E no final, eu cumpri o desafio todo, não treinei a semana toda, emagreci 1,8 kg e na outra semana ganhei de novo. Então isso quer dizer que eu não emagreci. Correto, professor? certinho, perdeu muita água, né? Desidratou. Exatamente. Então, gente, cuidado com essas loucuras, essas promessas aí que resolvem em 2 tempos, entendeu? Foi assim mesmo, Letícia. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Thay, só antes de você abrir para as perguntas, falar, só para finalizar essa questão, né, da mudança do estilo de vida. Tem vários estudos mostrando que só usar o Ozempic ou o Monjaro, 25% do peso que a gente perde é de massa magra, tá? Então, principalmente para quem, né, é o 40 mais, que é o público que eu atuo, né, tenho atuado mais, idosos, essa perda de peso, ela é muito grave, né, para o desfecho da saúde dessas pessoas a longo prazo. Porque muito dessa massa magra que a gente pode perder é muito difícil recuperar lá na frente, Uau. tá? Então, essa mudança do estilo de vida, pode usar o Ozempic, pode usar o Monjaro, tudo bem. Desde que essa pessoa comece, né, a ser mais fisicamente ativa, passe a comer mais proteínas, faça mais exercício físico, para ela minimizar essa perda de massa magra, tá? Então, tem relatos, né, de estudos mostrando que pessoas que usam somente o Ozempic ou o Mounjaro e não mudam o estilo de vida, ela perde 10% do peso inicial dela em massa magra. Então, é muita coisa, é muita massa muscular perdida, tá? Exatamente. E isso lá na frente, né? Quando a gente sabe que reduz a força, reduz o desempenho funcional, essa pessoa tem maior chance de ter osteopenia e osteoporose, maior chance de ter quedas na velhice, né? Ter menos força muscular tem uma associação com casos de depressão. Então, isso é muito importante, né? Então, só para justificar nessa mudança do estilo de vida, mesmo usando as drogas, são esses desfechos, tá? Né? De perda de massa magra,
se não mudar o estilo de vida. Só para Entendi. complementar. Ok, era uma das nossas perguntas aqui, se o uso prolongado, né, se era seguro usar isso por um tempo prolongado. Mas você acabou de responder aí, né, que Uhum. Tem estudos, né, de até 3 anos mostrando que se você mantém o uso das drogas, você consegue manter essa perda de até 25% do peso total, né? É estável, mas que se para depois de um ano, recupera 70%, se não muda o estilo de vida. Sobre uhum, aqueles desfechos, né, que a gente falou, de aumento de chance de pancreatite, de problemas na tireoide, isso tudo a gente vai ter respostas melhores agora com o tempo, né? É só para complementar também, existe 4 tipos de estudo na farmacologia, né? A gente tem estudos de fase 1, 2, 3 e 4. Atualmente, os estudos estão na fase 3, tá? Que é quando, né, a gente tem aprovação por órgãos regulares daquela droga ser usada na população. Então, a gente tem até 3.000 voluntários usando essas drogas e vendo, né, os seus efeitos colaterais e tudo mais. Mas isso de uso agudo, né, de pouco tempo de uso. Os estudos de fase 4 que estão agora, né, em andamento, eles são estudos depois da pós-comercialização do princípio ativo. E aí a gente vai ver os riscos a longo prazo, ter realmente documentado isso somente daqui uns anos, né? Então entendi. ainda esses estudos estão em andamento e a gente só vai ter essas respostas, né? Se realmente a incidência da retinopatia diabética, dos problemas oculares, ou da pancreatite, ou de tumores, né, na tireoide são mais favorecidos ou não com o tempo, né? Não tem Entendi. como. É só o tempo agora para a gente saber. É. Interessante isso, né? E hoje, assim, não tem idade, né? Engordou um pouquinho, a pessoa corre para essas tal dessas canetas aí, entendeu? Parece que foi uma descoberta, assim, quer resolver o problema para ontem, entra nessas canetas aí que resolvem. A Iana até falou sobre isso aqui, ó. Infelizmente, as pessoas, principalmente mulheres, estão mais preocupadas em resultados rápidos e não pensando em um futuro saudável. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. A Tatiane falou: minha dúvida era se uma pessoa que tem diabetes fizer o uso deles, se prejudicaria, se isso prejudicaria a saúde, já que o medicamento é para diabetes. No futuro, essa pessoa pode desenvolver uma diabetes? Porque está usando um produto que é específico para diabetes, só que agora ajuda no emagrecimento. Bom, só antes de responder, quero mandar um abraço, né, para a Rihanna, que foi nossa aluna na Get Fit. Então, uma aluna excelente, né, que tem feito muito bem o seu trabalho, né? A gente tem muito orgulho da atuação dela. Quero É dar os verdade. parabéns para ela. E sobre essa segunda pergunta, né, Iana é que nosso xodozinho. é isso, ela já fez live também, né? É, Então, parabéns pela atuação dela. Sempre bom vê-la, né, por aqui com a gente. Bom, respondendo à pergunta, né, sobre a diabetes, sobre os desfechos de saúde, não, tá? Essa droga justamente é para o tratamento, né, para melhoria do quadro ou da pré-diabetes ou da diabetes. Então, ela vai ter uma efetividade muito grande, né, de reduzir a hemoglobina glicada em até 3%. Então, é um efeito fantástico mesmo para quem tem, né, a doença. Então, ela vai ajudar muito, vai prevenir essas doenças futuras, né, associadas a diabetes. Então, hipertensão, esteatose hepática, doenças cardiovasculares, retinopatia diabética, né, a longo prazo, pensando na doença. Então, não, a tendência é mesmo diminuir a chance desses desfechos. Pode melhorar, né? Mas a pessoa também pode ter uma sensibilidade à droga, né? Pode ter náusea, vômito, empachamento. Todas esses efeitos colaterais tendem a diminuir com o tempo, mas podem acontecer também, né? Se essa pessoa conseguir melhorar todos os parâmetros só com alimentação, só com exercício,
talvez usar, né, o inositol ou o próprio glifage, que é a metformina, né, para melhora da doença, também pode ser uma via, né, alternativa. Mas a droga, o Ozempic, o Mounjaro, vão ter maior efetividade do que o glifage, por exemplo, que reduz em torno ali de 1% só hemoglobina glicada, tá? E assim, a perda de peso, né, é 3% com o glifage, enquanto que com a Ozempic e o Mounjaro passa ali de 10 até 25%. Então é muito mais acentuados os efeitos, né, os resultados com o uso dessas drogas. Mas já puxando o gancho aqui para a nossa área, né, para nutrição com exercício físico, nós temos trabalhos, ó, já antigos, de 2009, que são revisões sistemáticas, meta-análises, né, que são trabalhos muito contundentes, né, com muitos participantes, muitos voluntários, que foram acompanhados por 6 meses ou mais, né, fazendo dieta, fazendo exercício, e os estudos mostram que a gente consegue perder na balança 17 quilos ou mais em 6 meses. Se você fizer tudo certinho, ainda, né, tem a perda de gordura corporal, 10 quilos ou mais de perda de gordura em 6 meses ou mais, e ainda ganho de quase 10 quilos de massa magra, tá? Nesse mesmo intervalo. Então, se você vai usar as drogas, não deixe de lado a mudança do estilo de vida. Qual que é a minha opinião? Primeiro, tenta a mudança do estilo de vida, alimentação, exercício, sono, questão psicológica, tudo isso é importante. Chegou no máximo do potencial, né, de resposta dessas intervenções e ainda não resolveu a questão da pré-diabetes, da diabetes em si, não melhorou, aí sim passa a usar o recurso, né, das drogas, da Ozempic, da Mounjaro, da irzepatida, né, que são várias drogas que a gente tem à disposição no mercado, tá? Então essa é a minha opinião. Claro que diabetes muito grave vai exigir medicação antes, né? Vai exigir tratamento medicamentoso antes. Mas se é pré-diabetes, principalmente, vamos tentar o estilo de vida. Acho que é o mais sustentável e necessário, mesmo que você venha com a intervenção farmacológica. Entendi. Agora deixa eu ler aqui, né? Porque você falou da Iana e agora ela rasgou para você. Rasgou de elogio, tá, gente? Que honra! Sou fã do Teacher Pedro. Ó, toda vez, gente, esses dois, olha, ela vive elogiando o professor Pedro. Gratidão. Amo ser Guedes. Amo que a Guedes tem sempre preocupação em ter ótimos profissionais para nos ensinar como profissionalismo. Comprometimento, é isso mesmo, Iana. Muito obrigada. Eu fico muito feliz com as suas palavras e eu tenho certeza que o Pedro também. Também muito grato pela sua participação aqui na live. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Flávia Pugliese, seja bem-vinda, Flávia. A gente está já seguindo para o finalzinho, né? Leandro também, seja bem-vindo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Alguém que acabou de entrar, as pessoas que acabaram de entrar, nós estamos falando sobre Ozempic versus Mounjaro, tá? A live vai ficar gravada, depois vai ficar lá no nosso feed. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, curtir, compartilhar, porque isso é um assunto que está muito em alta e interessa muitas pessoas. Érica, seja bem-vinda. Vou fazer uma pergunta. Deixa eu ver se vocês não têm nenhuma pergunta. Alguém já perguntou, né? O que acontece se parar de usar, volta a engordar. O Pedro já até respondeu aqui sobre isso, né? Quase sempre, né, Pedro? Volta 70%, né? E se não mudar o estilo de vida, né, em um ano após a parada de uso dessas drogas, 70% do peso perdido é recuperado, né? Mas eu Agora, acho se que a pessoa muda. não muda. Eu acho que assim, claro, não vou falar de modo geral, né? Que tem gente que vai emagrecer e vai falar, bom, agora eu quero ficar assim para sempre e vai mudar a alimentação. Mas tem gente que vai achar que isso aí vai ser sempre um escape, né? Opa, engordei um pouquinho, corro na caneta. Engordei um pouquinho, então. Mas enfim, né? Professor Vinícius entrou também. Seja bem-vindo, professor. Estamos no finalzinho da nossa live. Pode Ó, falar. uma honra.
a presença do Vinícius, né? Fomos companheiros ali de graduação lá na USP, no curso de Educação Física, então é uma honra tê-lo aqui também. A Flávia Pugliese é minha tia, também nutricionista. Ó, tem uma família de peso aqui, hein, gente? Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Obrigada do fundo Cecília, do meu minha coração. esposa, quero mandar um beijão para ela. Obrigado Obrigada, pela presença Cecília. também. Obrigada a todos vocês que entraram aqui, participaram, dispuseram do tempo de vocês para ouvir a gente um pouco. Professor, pode continuar falando. Ah, eu queria passar algumas estratégias de alimentação mesmo, que a gente pode simular, né, os efeitos dos análogos ali do GLP-1, mas com dicas do dia a dia, né, que a gente vai simular, vai ter o mesmo mecanismo de ação que a gente teria, né, com o uso do Monjaro ou do Ozempic. Então a Maravilha. gente precisa, né, de consumir mais alimentos ali que são fermentáveis, que têm fibras, né, que vão permanecer mais tempo no intestino e vão produzir ali ácidos graxos de cadeia curta, né? Essas gorduras são produzidas a partir da fermentação das fibras, como por exemplo, né, o consumo da maçã com a casca, da aveia, do kiwi, do feijão, da lentilha. Então, são alimentos ali que vão promover, né, esse maior tempo presente ali, tanto no estômago como no intestino, fazendo, né, com que o nosso corpo libere mais GLP-1 e mais GIP a partir da presença deles ali na nossa alimentação. Quando a gente tem uma dieta mais rica em proteínas, a gente também tem um efeito, né, de saciedade aumentado. Primeiro que a gente vai ter um gasto energético maior para digerir, para desmontar, né, essas proteínas, vamos falar um português mais fácil de entender. Então, Mais o nosso corpo popular. gasta muita energia, né, para desmontar mesmo essas proteínas. Então, isso vai favorecer, né, o próprio emagrecimento. O consumo, né, das gorduras insaturadas também vai favorecer esse melhor, né, metabolismo, como por exemplo o abacate, o azeite de oliva extra virgem, o amendoim, né, além de ser muito rico em vitaminas do complexo B. Então, todos esses alimentos vão ajudar muito, né, a simular os efeitos do Ozempic e do Mounjaro. A ordem das refeições é muito importante. Sempre a gente deve começar, almoço e jantar principalmente, com os legumes, com as saladas, fazer aquela cama de gel protetora no intestino, né? Porque isso vai deixar os alimentos mais tempo por lá e vai fazer com que esses nutrientes estimulem ainda mais a liberação do GIP e do GLP-1, tá? Claro que não é na mesma proporção das drogas, mas a gente vai ter mais estímulos, tá? Uhum. E mais fibras no intestino faz esse açúcar que veio da digestão do carboidrato ir mais devagar para a corrente sanguínea, tá? Então, tudo isso vai ajudar. Outra dica, né, que parece boba, mas mastigar mais vezes os alimentos. Quanto mais tempo a gente passa interagindo com o alimento, quanto mais a gente mastiga, mais a gente estimula a liberação desses peptídeos, né, desses hormônios que vão sinalizar a saciedade, tá? E Interessante. também, né, usar compostos ali que vão estimular ainda mais essa liberação. Claro, né, a depender ali da característica de cada um, mas o chocolate amargo, o chá verde, o ômega 3, a curcumina, são todos nutrientes que podem favorecer uma síntese maior desse GLP-1 e desse GIP no intestino. Essas Entendi. gorduras que eu citei, né, do abacate, do azeite de oliva, do amendoim, são muito bem-vindas no café da manhã. Porque quanto antes a gente consome no dia, mais a gente estimula a liberação desse GLP-1 e desse GIP lá na corrente sanguínea. Tá? Então, antes esses hormônios vão atuar sobre o nosso metabolismo. Então, por Perfeito. isso o café da manhã bem feito, né, com bons nutrientes, é tão importante para liberar mais esses hormônios e a gente ter mais desses mecanismos, né, atuando sobre o dia todo.
Maravilha. Ó, vocês que não anotaram aí, depois assiste a live de novo. O professor passou uma lista de alimentos aí que podem ajudar no processo de emagrecimento aí, né? Que parece com a Mondiaro e a Ozempic, né, professor? No saudável, tá, gente? Na alimentação saudável. Então, vocês que não assistiram, depois assiste. E quem já assistiu, vai lá no finalzinho e dá uma olhadinha e anota. Bora mudar essa alimentação aí, galera. E claro, né, sempre lembrando de moderar as quantidades também, não porque são saudáveis, né, o abacate, o azeite, o amendoim, que a gente vai comer um balde desses alimentos, né? Não pode, tem calorias também. É verdade. Olha, eu vou agradecer, gente. A nossa live chegou ao final. Eu vou agradecer aqui a todos vocês que participaram, a esposa do professor Pedro, que estava aqui participando, toda a família dele, todos os nossos ex-alunos e quem entrou também para nos prestigiar, para entrar, para fazer perguntas, né? Muito obrigada pela participação de vocês todos. Professor, quer deixar aí seu telefone? Porque, gente, ele é professor na Get Fit Education, mas ele é nutricionista e atende em consultório, não só presencial em São Paulo, mas também online. Ele já atende em Portugal, Estados Unidos, Isso atende em Bruxelas também. Bruxelas, então vocês já sabem, né? Então, é um excelente profissional. Professor, quer deixar aí seu telefone? Ô, tá, eu vou deixar assim, claro que quem quiser, né, assim, não ter o trabalho de anotar e guardar, tem lá, na minha bio do Instagram, mas vou deixar aqui, né, 16 99 251 3922. Para quem não é do Brasil, tem que pôr mais 55 antes do número todo, para Exato. redirecionar certinho as mensagens, E né? a rede social, o Instagram? É o Nutri Pedro Abdala. Também tem um Instagram de professor, que é Pedro Abdala. Mas estamos lá, né? Assim, à disposição para quem quiser se aprofundar, melhorar a sua saúde, tratar, né, uma doença crônica, hipertensão, diabetes, cuidar de um envelhecimento saudável ou melhorar a performance esportiva, né? Estou sempre aberto para atendê-los e gosto muito do que faço. A Thay sabe, né? Tanto das aulas como dos atendimentos. A Thay e o Marcelo, né? Que são os proprietários, os donos da Get Fit, já passaram por atendimento comigo também, então sabe como eu Excelente trabalho. profissional. É, Quero te excelente. agradecer muito pela indicação, Thay. Gente, ó, então, muito obrigada a todos. Pedro, muito obrigada mais uma vez. Obrigada de coração. Eu acho que foi esclarecedor, foi uma live muito rica e é isso, só tenho a agradecer. Eu também quero muito agradecer, né, o espaço aqui para poder conversar um pouquinho sobre um tema que está tão em alta, que as pessoas têm muitas dúvidas. Quero agradecer a participação de todos, né? E estou à disposição para a gente conversar mais, para a gente fazer mais lives e é isso. Lembrando que nós vamos começar uma turma depois de amanhã de Nutrition Coach e é o Pedro que é o nosso professor. Então, se vocês aí têm interesse em fazer um curso de Nutrition Coach, você que mora no Brasil, está pensando em migrar para algum país, ou você mora nos Estados Unidos, ou você que quer atender de forma online, a próxima turma depois de amanhã de Nutrition Coach, tá bom? Só me chamar E no é isso privado. aí. Já começando com o desafio, né? De todo mundo se medir ali na primeira aula, para a gente saber quanto tem de porcentagem de gordura. E no final do curso, todo mundo Todo precisa mundo estar lá nas slim. referências, hein? Todo Exatamente. mundo saudável. Exato. Pedro, muito obrigada. Obrigada de coração e excelente noite para você e para todos que entraram na nossa live. Tchau, tchau. Obrigado, tá? E tudo de bom para vocês também. Até logo. Até.